A Argentina finalmente saiu do caos econômico ou continua afundando? Em 2025, o país ainda sofre os impactos da hiperinflação ou as reformas finalmente deram resultado? O custo de vida melhorou ou os argentinos seguem lutando para pagar o básico? Nos últimos anos, a economia argentina passou por momentos críticos. A inflação atingiu níveis absurdos, o peso perdeu quase todo o seu valor e o país enfrentou uma fuga massiva de investimentos. Mas será que agora a situação mudou? Hoje, vamos analisar como está a economia da Argentina em 2025, o que mudou nos últimos anos, se a dolarização foi adotada, como está a vida do argentino médio e quais são as perspectivas para o futuro. Então, se você quer entender o que realmente está acontecendo com a Argentina e como isso pode impactar até mesmo o Brasil, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que a Argentina tem salvação ou está condenada ao fracasso econômico? Agora, vamos direto ao ponto. O legado da crise. O que ficou de 2023 e 2024? Para entender a economia da Argentina, em 2025, precisamos olhar para o que aconteceu nos últimos anos. Entre 2023 e 2024, o país enfrentou uma crise econômica sem precedentes, com inflação ultrapassando os 200% ao ano, desvalorização extrema do peso e uma dívida gigantesca com o FMI. Muitos argentinos perderam o poder de compra, e o país se tornou um dos mais caros da América Latina em relação à renda média. O governo, tentando conter o caos, cortou subsídios, reduziu gastos públicos e propôs reformas polêmicas. Mas será que funcionou? A inflação começou a desacelerar no final de 2024, mas o custo de vida já estava nas alturas. Setores como saúde e alimentação se tornaram inacessíveis para boa parte da população. Muitos pequenos negócios fecharam e a pobreza atingiu quase metade da população. Outro ponto crucial foi a incerteza sobre a dolarização. O governo cogitou substituir o peso pelo dólar, mas enfrentou resistência política e dificuldades técnicas. Agora, em 2025, a pergunta que todos fazem é: essas medidas foram suficientes para salvar a economia ou a crise apenas mudou de forma? O peso argentino ainda existe? Uma das maiores polêmicas da economia argentina nos últimos anos foi a possível dolarização. Em 2024, o governo prometeu acabar com o peso e adotar o dólar como moeda oficial. Mas será que isso realmente aconteceu? A resposta é: não totalmente. O peso argentino ainda existe, mas perdeu ainda mais espaço. Em 2025, a economia do país está cada vez mais dolarizada na prática, mesmo sem uma mudança oficial. Muitos setores já operam em dólar, desde aluguéis até salários de profissionais qualificados. O peso segue em circulação, mas com valor extremamente baixo, e a maioria dos argentinos já prefere guardar suas economias em dólares. A tentativa de dolarizar esbarrou em um grande problema. O país não tem dólares suficientes para substituir o peso de uma vez por todas. Além disso, a eliminação do peso geraria uma crise imediata nos bancos, tornando a transição ainda mais difícil. O resultado? Um país com duas economias paralelas, uma em pesos, para quem não tem escolha, e outra em dólares, usada pelos mais ricos e por empresas internacionais. Isso aprofundou a desigualdade, tornando a vida dos argentinos ainda mais difícil. Mas será que essa estratégia trouxe alguma estabilidade para a economia? Ou apenas criou novos problemas? A nova política econômica funcionou. Depois de anos de crise, a grande promessa do governo era consertar a economia com um choque de liberalismo. Mas será que deu certo? Em 2025, a Argentina passou por um forte ajuste fiscal. O governo cortou gastos públicos, reduziu subsídios e flexibilizou leis trabalhistas para atrair investimentos. No papel, parecia uma estratégia promissora, mas na prática, os resultados foram mistos. O lado positivo: a inflação finalmente começou a desacelerar. Depois de anos de preços subindo descontroladamente, houve uma leve estabilização. Além disso, algumas empresas estrangeiras voltaram a investir no país, confiando em um ambiente mais previsível para os negócios. O lado negativo: o custo da estabilização foi altíssimo para a população. Os cortes no setor público resultaram em demissões em massa, e os argentinos perderam benefícios essenciais,
como subsídios para energia e transporte. O desemprego subiu e a classe média encolheu ainda mais. Ou seja, a nova política econômica ajudou a conter a hiperinflação, mas trouxe um novo desafio: o empobrecimento da população. Afinal, de nada adianta uma economia mais estável, se as pessoas não conseguem pagar o básico. Mas como está a vida do argentino médio, no dia a dia? Isso é o que vamos ver agora. Como está a vida do argentino médio? A economia pode até mostrar sinais de recuperação nos gráficos, mas como isso se reflete no dia a dia do argentino comum? A resposta não é animadora. Em 2025, o poder de compra da população continua muito baixo. O salário mínimo, mesmo com reajustes, ainda não é suficiente para cobrir despesas básicas. O preço dos alimentos segue alto e contas de luz, gás e transporte ficaram ainda mais caras com o corte de subsídios. A classe média, que já vinha encolhendo nos últimos anos, está cada vez menor. Muitas famílias, que antes conseguiam manter um padrão de vida confortável, agora precisam fazer cortes drásticos no orçamento. Escolas privadas, planos de saúde e até mesmo a compra de carne se tornaram luxos para muitos argentinos. Outro problema grave é a fuga de talentos. Jovens qualificados estão deixando o país em busca de melhores oportunidades no exterior, principalmente para a Espanha, Itália e Estados Unidos. Isso agrava ainda mais a crise, pois a Argentina perde profissionais essenciais para a reconstrução econômica. E o desemprego? Oficialmente, os índices estão estáveis, mas a realidade é que muitos empregos formais foram substituídos por trabalhos precários e informais, sem garantias ou estabilidade. Diante desse cenário, a grande pergunta é: a esperança para o futuro da Argentina ou o país está condenado a viver em crise? O futuro da Argentina: caminho para a recuperação ou mais crise? A Argentina está finalmente no caminho certo ou apenas adiando novos problemas? Essa é a grande dúvida para 2025 e os próximos anos. Por um lado, a inflação está desacelerando, há mais previsibilidade para investidores e o país tenta se reerguer após décadas de instabilidade. Mas, por outro, os desafios ainda são enormes. Endividamento, pobreza crescente e fuga de talentos são obstáculos que podem travar qualquer tentativa de recuperação. Economistas apontam que, sem um crescimento real da economia, a estabilidade pode ser apenas temporária. O país precisa gerar empregos formais, aumentar a produção e reconstruir sua classe média. Caso contrário, pode cair em um novo ciclo de crise em poucos anos. Outro ponto crucial é a relação com o FMI. Se o governo não conseguir equilibrar as contas e pagar suas dívidas, um novo calote internacional pode mergulhar o país em mais um colapso econômico. E o Brasil? A crise argentina afeta diretamente o nosso país. A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil e o mercado instável significa menos exportações e menos oportunidades para empresas brasileiras. Ou seja, o futuro da Argentina continua incerto. Ela pode finalmente entrar nos trilhos ou enfrentar mais uma década de dificuldades. A única certeza é que os próximos anos serão decisivos para o destino do país. Em 2025, a economia da Argentina é uma verdadeira montanha-russa. Embora haja sinais de recuperação, como a desaceleração da inflação e um ambiente mais estável para os investidores, o peso dos problemas estruturais ainda pesa muito. A classe média diminuiu, o desemprego persiste e os cortes fiscais têm atingido de forma dura a população mais vulnerável. Mas o que o futuro reserva para os argentinos? O país pode realmente se recuperar? Ou estamos apenas vendo uma pausa antes da próxima grande crise? O governo precisa agir rapidamente para fortalecer sua economia, gerar empregos e recuperar a confiança da população. Caso contrário, o país pode voltar a afundar, com efeitos negativos não só para os argentinos, mas também para o Brasil e a região como um todo. Agora, eu quero saber de você. O que acha do futuro da Argentina? Acha que o país conseguirá superar os desafios e se recuperar? Ou estamos vendo apenas o começo de uma nova crise? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta o vídeo se você acha que a situação é urgente e compartilhe com seus amigos para abrir esse debate. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ficar por dentro de mais análises sobre economia e geopolítica. Agradeço por assistir e até o próximo vídeo.